Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a verdadeira felicidade em Deus. Muitas vezes, irmão, nós sentimos triste por muitas coisas que acontecem na nossa vida e muitas vezes nós não damos, nós não pensamos na nossa cabeça que muitas vezes nós podemos estar quebrando princípios. E o Salmos 1, ele fala da verdadeira felicidade. Vamos ler o Salmo 1, que diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se ajunta com os que zombam de tudo que é sagrado. Primeira coisa que você não deve fazer é ouvir conselho de pessoas más, ouvir conselho de pessoas que não seguem a Deus, que não obedecem os mandamentos de Deus. Isso já é um passo para o fracasso, um passo para a derrota. A palavra de Deus diz que a pessoa também não deve se ajuntar daquele que zomba de tudo que é sagrado. E ainda mais, além de zombar de tudo que é sagrado, ainda está na escuridão. E você não pode estar junto com essas pessoas. Você não pode ouvir o conselho dela. Porque se você estiver junto com uma pessoa que bebe, que só fica em bar, que não dá atenção à família, muitas vezes é casado, trai a esposa, aí você vai ouvir um conselho dessa pessoa. Tipo, um homem que é casado e que trai a esposa. Se ele trai a própria esposa, por que que ele te daria um conselho para o teu próprio bem? Imagine isso. Deus diz, a pessoa que quer ver bem não se ajunta com pessoas que zombam de tudo que é sagrado. Então, pessoas que zombam de tudo que é sagrado, fuja dessas pessoas. Isso é uma má amizade. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é, pelo contrário, o seu prazer tem que estar na lei do Senhor e meditar na palavra de Deus dia e noite. Aqui fala que as pessoas que meditam na palavra de Deus dia e noite são como árvores na beira de um riacho que dão fruto no tempo certo e que as folhas dela nunca murcham. Você quer ser uma pessoa feliz, que tudo dá certo? A palavra de Deus diz que a bênção de Deus está com o povo dele. Então, você que é obediente a Deus, que busca Ele em verdade, medita na palavra, muitas vezes você não deve estar fazendo isso. Mas quando você começar a buscar a Deus, a, meditar na palavra dele dia e noite. Irmãos, a meditação da palavra, muitas vezes dia e noite que ele fala aqui, é você estar com um versículo na cabeça, muitas vezes, é você levantar de manhã é dia, e antes de dormir, meditar na palavra de Deus dia e noite. Não desobedecer a Deus. Essas pessoas, a palavra Deus diz que elas darão fruto no tempo certo. Então as coisas não vão se atrasar na sua vida e não vão chegar muito adiantadas sem você estar preparado. Você entende? Essas são as pessoas que obedecem a Deus, que meditam na palavra dele dia e noite. No quarto versículo diz: o mesmo não acontece com os ímpios, com os maus, pessoas más. Elas são como uma palha que o vento leva, e no dia do juízo serão condenados, separados que obedecem a Deus. Olha aí, irmãos, a palavra que Deus está dizendo aqui para nós, que os maus, eles são como uma palha. Quando o vento veio, você já viu um vento levando a palha está lá longe, tipo uma coisa leve? Assim são as pessoas maus. E aqui diz que no dia do juízo eles serão condenados e separados de quem obedece a Deus. Então você que obedece a Deus só tem a ganhar, só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo na tua vida. Porque aqueles que obedecem a Deus têm uma promessa de bênçãos e de morar com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. E no versículo 6 diz uma coisa muito interessante: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem a Ele. Então, quer ter uma vida boa? Entrega a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Deus, porque Ele dirige. Não há nada melhor, irmãos, nós entregar nossa vida para o Criador dos céus e da terra. Esse é Deus Todo-Poderoso. Se Ele criou o céu, se Ele criou tudo isso, por que Ele não sabe dirigir a tua vida? Imagina, irmãos, Deus sabe as leis universal, o que funciona e o que não funciona. Então entregue a tua vida a Ele, que Ele está cuidando de você. E Ele ainda vai te abençoar. Porém, o fim dos maus é a desgraça e a morte. E não é só a morte do corpo aqui.
mas a morte espiritual. Então, entregue sua vida para Deus, tenha a sua fé nele, porque viver em caminhos maus, irmãos, é perdição na certa. Eu imagino que todos nós queremos viver uma vida eterna, buscar Deus sempre. Então, irmãos, vamos estar nossa vida com Deus. Não vamos estar na vida de pessoas, irmãos, que muitas vezes, irmãos, pecam demais, não querem saber de Deus, não se arrependem. O fim dessas pessoas é a desgraça. Então, busque a Deus enquanto você pode achar Ele. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida.